Na semana passada, no dia 22 de setembro, o timboense João Pedro Santos Schroeder representou o Brasil em um encontro mundial sobre saúde mental dos jovens. Esse encontro ele aconteceu durante a Assembleia Geral da ONU lá em Nova York. O João ele participou como palestrante em um bate-papo sobre liderança juvenil, onde ele pôde compartilhar suas experiências e também falar um pouquinho sobre os desafios da saúde mental entre os jovens. João, conta pra gente como é que foi participar desse encontro tão importante sobre saúde mental. Então, Fábio, foi uma experiência incrível. Foi muito bom poder estar representando o Brasil como jovem, estar em Nova York representando o Brasil num evento justamente sobre saúde mental para jovens, que é tão importante que os jovens falem o que cura eles, o que machuca eles e o que pode ser feito para resolver os problemas dentro da saúde mental. Então, foi assim uma experiência mágica, única, que eu vou levar para toda a vida. Agora, João, aproveitando esse gancho, né, da pergunta da Fábio, a gente precisa saber, porque você foi falar sobre um tema extremamente importante, que é saúde mental. Você mesmo já teve alguma experiência, já passou por alguma situação relacionada a esse assunto? Então, sim, eu perdi meu pai com 5 anos de idade, então eu tive alguns problemas com ansiedade. Minha mãe teve bastante problema também, que foi o que mais me fez querer entrar nessa ideia da saúde mental, entender o que pode ser feito, o que pode ser feito para melhorar a situação dessas pessoas que têm tanto problema com saúde mental. Mas eu também já tive ansiedade, tenho ainda, às vezes, Uhum. crises de ansiedade. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, é normal termos crises de ansiedade, quase todo mundo tem dentro desse mundo que a gente vive, mas que é uma coisa que deveria ser mudada, né? Essa normalização da ansiedade, até mesmo da própria saúde mental, porque muitos, até a própria depressão, né? Muitas pessoas estão, eu estou depressiva hoje. E não é uma doença, a gente tem que cuidar, tem que saber lidar Uhum. com a ansiedade, com a depressão. Isso também te moveu a entender um pouco mais? Com certeza, eu vejo, inclusive, na escola, muitas pessoas fazendo essa brincadeira de ai, você é depressivo, ai, você é ansioso. E ansiedade e depressão são coisas sérias. São coisas que realmente, se você tem, se você acha que você tem que procurar um profissional, você precisa diagnosticar, você precisa tratar, porque são doenças como quaisquer outras. Então Uhum. a gente necessita entender se a gente tem realmente, para daí tomar as medidas e, enfim, se tratar para que isso melhore, né? Porque isso não é uma brincadeira, isso não é uma coisa séria. Muito, muito. Agora, João, conta como é que foi a tua experiência, né, lá nos Estados Unidos, palestrando em um idioma que não é o que você fala diariamente, mas o que você tem uma experiência. Conta um pouquinho. Então, ai, gente, foi. Eu posso dizer que eu fiquei bem nervoso, Sério? porque, como você falou, é um idioma que eu não falo com frequência, né? Uhum. Eu moro no Brasil, eu não fico falando inglês diariamente, mas foi uma experiência enriquecedora, né? Estar lá com jovens da África do Sul, da Grécia, então foi, assim, muito legal estar lá. Foram 2 jovens de cada país, então estar lá e entender o que eles falavam, entender como é que é a situação deles lá, né, nos países deles. Então foi assim, foi eu fiquei nervoso, mas eu gostei bastante. Eu acho que como eram jovens de vários países que realmente a gente não tem tanto domínio assim da língua Uhum. como um fluente, eu acho que foi uma coisa bem legal. Agora, você falou numa questão muito importante, foi saber como que é o tema saúde mental em outros países, em outros continentes. O que dá para a gente falar sobre isso? Gente, eu posso dizer que não é só no Brasil os problemas com a saúde mental. A gente tem todo mundo conversando com as meninas da Grécia, da África do Sul. Elas relataram os mesmos problemas que a gente, essas brincadeiras de, eu tenho depressão, eu tenho O que ansiedade, não é uma o brincadeira, que né, não é uma João? brincadeira, É mas que algo as pessoas sério. levam como uma brincadeira. Então, eu posso dizer que o mundo inteiro está
problema com a saúde mental. A internet, a tecnologia também tem trazido alguns problemas dentro da saúde mental, e o evento também foi sobre isso, sobre a tecnologia e os jovens Legal. dentro das redes sociais, né? Agora, João, muitas pessoas ficaram questionando, né, como que um jovem de Timbó foi parar nos Estados Unidos para falar sobre um tema tão importante. Fala como é que foi esse gancho, esse link para que tu fosse para os Estados Unidos. Bom, então, eu faço parte do Juntor Jovem, que é um programa do Juntor junto com o IEPS do Brasil. E o Juntor queria um representante do Juntor do Brasil para estar lá nesse evento do Child Mind Institute, que é uma clínica de saúde mental super conceituada. E então eles me escolheram para estar lá, né? E daí teve mais uma brasileira também que mora lá nos Estados Unidos, que também foi para esse mesmo quadro que eu, né? E então foi basicamente assim, eles fizeram ali uma seletiva, escolheram quem eles iam levar, né? E quem eles fossem levar, eles iam pagar tudo. Eu acho que isso é muito importante falar. Sim. O Child Mind pagou tudo para mim, passagem, hospedagem, tudo foram eles que pagaram, eu não paguei nada, e eu sou muito grato a isso, poder viver essa experiência em Nova York e não precisar pagar nada por isso, realmente estar lá para falar sobre o que eu sei e ainda poder ter essa oportunidade sem precisar pagar, né? Porque a gente sabe que fazer uma viagem para Nova York hoje é muito caro, fazer uma viagem para qualquer lugar é muito caro, né? Agora, João, o bacana é toda a bagagem, toda a experiência que você traz aqui para o município de Timbó, até porque a tua ida para os Estados Unidos foi a nível estadual, né? Tu deu entrevista para meios de comunicação a nível estadual, a nível municipal, enfim. Agora, tu pensa em falar um pouco mais, principalmente aqui no nosso município, sobre esse assunto? Com toda certeza. Desde que eu entrei no Juntor, eu tento falar, tento postar no meu Instagram, mas agora, mais depois dessa visibilidade que tomou, dessa proporção que tomou eu estar em Nova York, né? Eu com certeza quero falar mais sobre isso, marcar reuniões com autoridades, para que as autoridades também tomem medidas, né? Inclusive aqui eu deixo convite às autoridades que verem esse vídeo. Eu acho que essa entrevista, eu acho muito necessário a gente falar sobre saúde mental, principalmente em Timbó, né? Que é onde eu resido e é onde eu posso principalmente falar sobre, eu tenho domínio sobre o que está acontecendo aqui, o que pode ser melhorado. Então, com toda certeza, eu terei o maior prazer se alguém quiser vir falar comigo. Eu acho que vai ser bem importante. Como um jovem que levou esse assunto para os Estados Unidos, como é que você enxerga esse assunto em Timbó? Uma pergunta difícil essa. Então, eu vejo, assim, entre os meus amigos e tudo mais, eu acho que a principal coisa que eu vejo é justamente essas brincadeirinhas de, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, que não são brincadeiras, e também essa ideia de que, se você vai pro psicólogo, você é louco. Se você toma remédio para ansiedade, você é louco. Não é isso. É uma doença, então se você vai para o médico para fazer uma consulta de rotina, ou se você vai para o psicólogo, é a mesma coisa, você está tratando da sua saúde, porque saúde mental também é saúde. E eu toco bastante nessa tecla com os meus colegas, para que eles entendam isso, né? Perfeito. E conversando com os seus colegas, vocês percebem que eles têm uma percepção como a tua? Sim, a maioria sim. Mas ainda tem... mas eu tento reeducar eles, porque realmente é difícil. A gente cresce vendo as pessoas, principalmente as pessoas aqui de Timbó, falar que ir para psicóloga é coisa de louco. Então, eu acho que é difícil a gente mudar essa nossa percepção, né? Mas o interessante é que começa com um jovem cuidando, né? Quantos anos você tem? 18. 18 anos e palestrando e falando sobre esse tema. Então, eu acho que a mudança ela já começa. Começa com o jovem, começa com essa atitude tua, né, João? Sim, com certeza. Então, é o que eu falei para ti antes da entrevista, até, que é importante que o jovem esteja dentro das decisões de saúde mental. Exatamente. Porque os jovens são os que mais sofrem hoje com problemas de saúde mental pela tecnologia, que não é um inimigo, como eu falei inclusive no evento, a tecnologia não é um inimigo, mas a gente tem que saber usar, a gente tem que saber o que a gente está usando, porque se a gente realmente utilizar redes sociais que não pensam na saúde mental, obviamente a nossa saúde mental vai estar bem ferrada. Então, eu acho que é importante que a gente entenda realmente que redes sociais a gente deve usar e tudo mais, mas a tecnologia sim, às vezes acaba
tendo mais problemas com a saúde mental, né? Então eu acho Uhum. que é importante que a gente Uma toque nessa... dosagem com Sim, relação à rede social. sim, com certeza. Legal, João. Olha, que bacana conversar com você. Que legal ver você representando Timbó, Santa Catarina, o Brasil principalmente, né, nesse evento grande, e ver né, a tua mentalidade, a tua cabeça muito mais à frente até que muitos adultos. Então, que a tua experiência possa fazer com que os nossos políticos, até mesmo as pessoas que cuidam da saúde mental aqui em Timbó, tenham uma visão diferenciada. Então, Uhum. parabéns pelo evento, parabéns por ter representado o nosso município. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha experiência, né? E eu espero que a gente consiga cada vez mais estar à frente da saúde mental, o Brasil estar à frente da saúde mental no mundo, porque a gente tem capacidade disso.